Bom dia a todos, meu nome é Martim Dias, sou gestor de conteúdo da DIT Brasil. Para a gente é uma honra receber você aqui, mais uma vez, em uma ação educativa da entidade. A DIT Brasil, como vocês sabem, trabalha pelo desenvolvimento dos mercados imobiliário e turístico nacional, e uma das nossas principais bandeiras é realmente a bandeira da educação. Então, nesse sentido, já linkando com o nosso próximo evento, que é o ADIT Invest, estamos trazendo um webinar desse segmento de recebíveis imobiliários. O ADIT Invest, ele vai receber nessa edição 2018 a presença, entre outras pessoas que são referência no mercado, Ricardo Amorim, que é um dos principais economistas, tido pela revista Forbes como o principal economista, o economista mais influente no Brasil. Então, nesse momento, vamos receber Irapuan Dantas e Juliana Aguiar, da certificadora de créditos imobiliários, para conversarmos sobre certificação de recebíveis, e especialmente para os mercados de loteamentos, ou para o mercado de loteamento e para o mercado de multipropriedade. Então é uma honra ter você aqui. Este webinar tem duração aproximada de 60 minutos, dos quais reservamos os 10 minutos finais para perguntas e respostas. Então, fique à vontade, participe e bom webinar a todos. Martim, muito obrigado à DIT aí pela oportunidade da gente também poder contribuir com a entidade e poder participar do processo educativo desse mercado. Bom dia a todos os participantes, vejo aqui alguns amigos aqui, nosso amigo Rodrigo, Walter e outros aqui que não dá para ver a lista completa dos participantes, mas bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre originação de ativos certificados, né? Vou passar aqui a palavra aqui para a Juliana, para que ela possa iniciar falar um pouco aqui da nossa pauta e depois a gente abrir para perguntas, para a gente deixar nosso webinar mais interativo possível, já que a gente não tem um grande número de participantes que isso ajuda, termina que a nossa reunião é mais produtiva. Primeiro eu queria me apresentar, eu sou Juliana, eu me originei de um agente fiduciário, toda a minha formação foi dentro de um prestador de serviço para mercado de capitais, então isso corroborou com a nossa filosofia aqui na certificadora de criação de um produto que fosse ponta a ponta, facilitador de acesso a crédito ao mercado de capitais para empresas que não têm funding ou não têm acesso ao mercado financeiro. Então, a nossa ideologia de produto e de serviços é baseada em governança corporativa, onde a gente assessora e auxilia, e, na verdade, é um conceito que a gente idealizou e que a gente entende que, independente da certificadora, todas as empresas deveriam seguir esse modelo de gestão, onde a gestão dos contratos, a formalização da venda, toda a parte inicial do projeto, né, do empreendimento, ele vai ser feito de forma com muita transparência, com diligência jurídica, com diligência de venda, de forma que o contrato, não só o acesso ao mercado de capitais, mas também todo o relacionamento com o cliente vai ser melhorado, diminuindo possibilidade de distrato, diminuindo toda uma parte que gera... Eu queria pedir desculpas, eu estou um pouco ansiosa e nervosa aqui, mas eu vou conseguir passar a mensagem de forma adequada para todo mundo. Se você puder me ajudar agora... Não, na verdade, aqui é o seguinte, todos nós aqui somos estreantes aqui nas câmeras, mas é o seguinte, o que a gente está querendo colocar a certificação, a originação certificada, ela é um processo que nasce junto com o projeto imobiliário, ou seja, o projeto vai ser lançado, a gente tem que estar lá pelo menos um prazo aí mínimo de 90 dias, 60, 90 dias, para a gente poder fazer toda a parte de diligência jurídica do empreendimento, da SPE, dona daquele projeto, e assim identificar se existe alguma coisa, algum impedimento jurídico, alguma irregularidade que possa impactar no risco da carteira que vai ser originada. Então, tudo começa aí. Então, depois dessa diligência,
a gente inicia o processo de integração ou de implantação do SCI, que é o coração do nosso negócio aqui, onde todos os créditos vão ser originados. A certificadora, ela disponibiliza o modelo de contrato de compra e venda alinhado com o cartório onde está inserido o imóvel, né? Então, esse modelo, esse contrato a gente é que fornece para o incorporador. À medida que as vendas elas vão acontecendo, a cada venda que vai ocorrendo, o contrato vem para a certificadora, então a certificadora vai analisar toda a parte do cadastro do cliente, toda a parte de formalização do contrato e principalmente também a questão do fluxo financeiro, né? A gente faz um batimento para ver se o fluxo financeiro está batendo com o que está escrito lá na proposta. É muito comum a gente pegar em diligência aqui contratos que a proposta estava escrita de uma forma e o contrato saiu de uma forma diferente, né? Mas voltando um passo, eu acho que a mensagem que a gente está querendo passar hoje é que a certificadora ela presta esse serviço de auxílio e assessoria para que essa venda seja bem formalizada. Mas isso, acho que o nosso bate-papo hoje é para mostrar um pouco da importância de ter tudo bem, um projeto bem assessorado desde o início, tem um acesso ao mercado de capitais muito mais fácil. Mas antes disso, toda a parte de governança vai gerar para o empreendimento um recebível de qualidade, né? Hoje a gente está aí com um projeto de lei que está determinando que está regulando o distrato, e a gente vê aqui também o distrato como muito prejudicial. E a única forma que a gente tem para diminuir essa debandada que tem até a entrega do projeto é prover uma relação saudável com esse crédito no momento da venda, né? Então, uma venda transparente, uma venda sem letras pequenininhas na proposta. Então, aqui a gente até influencia na fonte da proposta que o cliente assina no stand de vendas, de forma que tudo seja transparente, os corretores conscientes de uma venda bem formalizada, da entrega completa da documentação, para não invalidar nenhuma venda no futuro ou não gerar nenhum questionamento por parte dos mutuários em qualquer tipo de plataforma de consumidor, onde aquela venda seja questionada e seja para a incorporadora que depositou energia, depositou investimentos no projeto, um desencaixe de caixa frequente que o distrato provoca. E aí, Joana, eu queria fazer um parênteses já para a gente trazer tudo que a gente está falando aqui um pouco para a prática, né? Tudo que a gente falou aqui, por exemplo, na parte de legalização, de aprovação do projeto. Recentemente a gente teve uma experiência aqui na certificadora, que não foi a primeira, já tivemos outras experiências. A gente recepcionou aqui uma carteira de um cliente que, salvo engano, eram mais de mil unidades vendidas do projeto de loteamento. E aí, quando a gente foi diligenciar, era uma carteira que já nasceu fora da certificadora, veio para cá para a gente diligenciar ela. As novas vendas seriam todas aqui pela certificadora, porém, haviam 1.000 e poucos créditos que não estavam aqui na certificadora. Quando a gente foi diligenciar a carteira, uma carteira muito boa, por sinal, a parte do fluxo financeiro da carteira, a inadimplência é muito baixa, mas quando fomos diligenciar o empreendimento, a gente descobriu lá que o empreendimento, ele não tinha o RI, né? Então, quando o investidor vê isso, toma um susto, né? Então, a gente foi entender o que tinha acontecido com o projeto. Houve uma mudança numa lei municipal. O projeto tinha uma lagoa inserida dentro do projeto, eles já tinham dado entrada no RI um tempo antes, existia um parecer jurídico que sustentava isso, mas para o investidor que não participa dessa formatação desse dia a dia, esse crédito passa a ser um crédito de alto risco, né? Então, terminou com uma carteira muito boa, ficou prejudicada, ou seja, teve o risco dela elevado em função disso. E aí as soluções você fazer um ataque com o Ministério Público, dentre outras, né? Fora isso, na parte
de diligência financeira dos créditos, é muito comum, quando a gente recepciona, mais uma vez falando, créditos que não foram originados aqui dentro, você tem uma diferença grande no fluxo financeiro. Né? Por quê? Porque a maioria dos sistemas não calculam a parcela pro rata, né? Ou, de fato, não calcula a parcela como deveria. Então, você termina no VGV, às vezes eu estou me lembrando aqui de um VGV, empreendimento aqui, foi em Resende, não me lembro, o VGV era 22 milhões de reais, estava deixando quase 1,5 milhão na mesa de diferença em função de cálculo do fluxo futuro da carteira, né? Então, tudo isso, a gente trabalha no nascedor para que a gente gere sempre um contrato em que o fluxo financeiro esteja refletido nele, né? E recentemente a gente também passou por situações, a gente está falando um pouco dos casos práticos, que eu acho que fica mais fácil para a gente trazer para a realidade, contratos que haviam sido formalizados, onde a forma de pagamento, a gente sabe que no caso do loteamento, é muito comum cobrar juros, que a gente chama juros no pé, né, juros desde o início do projeto, e não só na entrega do TVO. E a gente identificou que o contrato regulava que a metodologia de amortização dos juros e de principal seria price, só que a empresa estava usando juros simples sobre parcela, que caracterizaria, como é o primeiro ano, a gente não sabe exatamente qual seria a virada de juros do período de 12 meses, mas caracterizaria o que a gente chama de parcela de tabela gradiente ou sacoque. Então, a gente vê aqui na prática uma dificuldade muito grande das empresas conseguirem padronizar seus contratos, padronizar a sua cobrança. Então, um contrato cobra diferente do outro em relação à periodicidade de atualização, defasagem da correção. O índice de correção varia de um contrato para o outro. Isso dificulta muito a gestão e o controle desse contrato e abre uma série de portas para discussões com o cliente, né? A gente sabe que esses clientes, na maioria, não entram nesse mérito, mas quando se entrassem, eles têm uma série de oportunidades de questionar o contrato e muitas vezes invalidar esse contrato perante a empresa. E então, voltando nesse objetivo inicial, que é inibir o distrato, de inibir uma relação ruim com o cliente, a gente está aqui para tentar sempre orientar no melhor caminho, de forma que esse relacionamento seja suave, o cliente possa ter uma avaliação correta da sua capacidade de pagamento e de aquisição daquele bem, onde dificilmente ele teria dificuldades de pagar as parcelas, a não ser que aconteça algum evento extraordinário na vida dele, e que ele tenha vontade de estar no projeto até o final, né, realizar o seu sonho, de ter seu lote, o seu apartamento, construir a sua casa. E, por consequência desse ótimo relacionamento, de um empreendimento bem constituído, de um empreendimento bem formalizado, de uma obra tocada com transparência, com todas as licenças obtidas, a gente sabe que existem alguns percalços no caminho, mas que originalmente, no momento em que aquela venda foi realizada, essa relação era boa e o objetivo é que ela sempre seja. Então, essa relação de confiança com o cliente, com o mutuário, eu acho que para mim é a mais importante. Como consequência disso, uma carteira que tem um behavior adequado, né, cliente que paga, com uma metodologia de amortização adequada, mercado financeiro, mercado de capitais. A gente sabe que existem algumas metodologias de amortização que propiciam, principalmente no mercado que a gente está hoje, em que a gente não tem uma valorização expressiva do bem ao longo do tempo. A gente sabe que algumas tabelas de amortização, como, por exemplo, a Sacoque ou a Gradiente, elas não são muito bem vistas, porque elas geram um aumento do saldo devedor muito grande nos primeiros anos, e o cliente perde o estímulo pelo pagamento. Então, a venda foi formalizada, o empreendimento está regular, muitas vezes a obra já está até entregue, mas a gente não consegue converter isso numa boa carteira de securitização, porque a tabela ela tem um histórico de inadimplência muito alto.
Outras questões são dificuldade na conversão da promessa numa alienação fiduciária. A gente hoje também vê que muitos contratos permanecem na promessa por muitos anos, mesmo que o cliente já tenha pago mais que a metade do fluxo, ou até que já tenha entregue o TVO, já tenha a construção, o cliente pode vir e destratar, porque ele ainda está numa relação inicial de consumidor, onde ele está numa relação inicial ainda de consumidor. E a gente também, olhando para o mercado de capitais agora e pensando em o que fazer com essa carteira, porque uma carteira bem formalizada vira um cheque, né? A gente sabe que uma carteira bem formalizada, com um histórico de pagamentos adequado, ela vira uma possibilidade de financiamento no futuro. E só abrindo um parênteses aqui, fala da Juliana, eu brinco aí, até em alguns eventos aí da ADIT, o melhor recebível que existe no mundo é o recebível imobiliário, porque é o único recebível em que, no tempo, a garantia, ela, no mínimo, não perde o valor, né? Enquanto que o valor da dívida, ele vai diminuindo. Mas aí, quando a gente vai falar de dois pontos que são bastante sensíveis aqui, principalmente no ramo na área de loteamento, nos empreendimentos horizontais, o primeiro ponto é a questão da tabela SACOC. Essa tabela realmente ela é muito nociva para o crédito, pela experiência que a gente tem aqui na certificadora. A gente tem um pouco mais de 80 mil créditos aqui sobre a nossa esteira aqui, seja em gestão ou cobrança ativa, gestão que eu falo de espelhamento. A gente percebe o tanto quanto essa modalidade de pagamento ela é nociva para o projeto. É meio que brincar de vender, né? E aí, outro ponto que é sensível é a questão da alienação fiduciária. Então, só voltando ao que eu falei antes. Como é que você torna o recebível imobiliário o melhor recebível do mundo, que é o que a gente quer, que é o que a gente trabalha aqui na certificadora para isso? Então, a gente tem que ter, no mínimo, uma tabela de amortização constante, tabela SAC ou tabela Price, e alienação fiduciária. Por quê? Se o recebível ele não tem alienação fiduciária registrada, então ele não tem garantia real. Ele tem um fluxo financeiro, né, mas não tem a garantia real. A única coisa que torna, que dá eficácia para essa garantia real, é o registro da alienação fiduciária. Muitos fundos de investimento já não compram mais recebíveis sem alienação fiduciária e recebíveis que tenham tabela SACOC ou gradiente, aí ela varia de região para região a nomenclaturazinha. Por que não compra? Pelos motivos que eu já expus. O risco da carteira fica muito alto. Então, deixa de ser um papel atrativo. Outro ponto também que é importante a gente refrisar aqui, que o nosso tema hoje é muito focado em gestão de carteira de recebível, é o acompanhamento dessas carteiras. Eu uma pergunta. Vamos ler a pergunta para todos e aí a gente responde. Tá, a pergunta era o próximo ponto que eu ia ponderar, né? Quais são as medidas que os loteadores deveriam adotar em relação à sua carteira de recebíveis? A gente falou muito da venda, toda a regra de formalização, e a gente também vê aqui, na hora de fazer a auditoria de recebíveis, a gente identifica um certo relacionamento muito próximo entre um incorporador com um cliente que chega a ser ruim para o pagamento, porque muitas vezes o loteador, se for ser um loteador da região ou um incorporador menor, ele tem um relacionamento próximo com o cliente dele e o cliente dele acaba se valendo desse relacionamento para manter o histórico de pagamentos. Então, num eventual atraso, pede abono de multimora ou pede uma renegociação de uma parcela de balão, né, uma parcela intermediária, e a gente vê aqui que as carteiras que têm terceirização na gestão, onde esse relacionamento muito próximo, ele é eliminado, né, existe uma relação profissional, olha, você fez um contrato de compra e venda, que tem uma tabela de pagamentos, juros a evoluir, aqui,
com juros a evoluir, e o boleto está na sua caixa de e-mail, tem aqui a cláusula que fala da multa e mora. Eventualmente a gente tem flexibilidade, claro, todo mundo tem, né, e prefere receber do que ficar insistindo na cobrança de encargos, mas a relação é diferente, ele tem mais preocupação em pagar do que se for com um loteador que ele conhece, que ele acha até que é amigo, mas muitas vezes é um cara muito mais famoso da região. Vou pedir um parênteses aí, Juliana. Ontem, eu não vou dizer aqui a cidade, para não... Mas o interior de Pernambuco me ligou um loteador que a gente está iniciando um processo de cobrança ativa da carteira dele. E aí é interessante que ele diz o seguinte: Irapuã, a minha carteira tem uma inadimplência em torno de 30% a 40% todo mês, mas essa inadimplência ela se reverte entre o 15º e o 20º dia. Então, vocês vão iniciar um trabalho de cobrança ativa dessa carteira, e aí vai ficar muito caro para mim, porque como eu tenho esse índice de atraso mensal, então vai ficar muito caro essa cobrança ativa. Eu cheguei para ele e disse: você faz algum trabalho de cobrança dessa carteira? Disse: não, porque toda vida esse pessoal paga, entre o 15º e o 20º dia. Então é por isso. Então, se você iniciar um trabalho no 5º, no 6º dia, e começar a ter um relacionamento direto, ter uma pessoa que não seja você, porque é uma cidade pequena, ela é conhecida na cidade, começar a ter uma pessoa para fazer uma gestão profissional dessa carteira, essa sua impontualidade ela vai diminuir. Querendo ou não querendo, por mais que sejam 15 dias, 20 dias, a impontualidade ela é ruim para o crédito. Para quem olhar para essa carteira já vai olhar, o risco dela já aumentou um pouco. Por mais que historicamente exista esse pagamento entre o 15º e o 20º dia, mas é atraso, né? Então, só um ponto que eu nem te contei, mas ontem ele ligou para mim para falar sobre esse assunto. Então, a consequência dessa venda bem formalizada e da gestão profissional da carteira é bom principalmente para o incorporador, né? Antes mesmo de pensar em acessar o mercado financeiro ou o mercado de capitais, esse relacionamento é saudável para o empresário que tem que estar preocupado em tocar a obra, em desenvolver novos projetos, em procurar novas oportunidades, do que ficar se preocupando com o atraso da carteira, entender formar equipe para fazer isso. A gente vê com muito bons olhos a gestão profissional da carteira, e isso olhando para o mercado financeiro também, mercado de capitais. Por quê? Toda vez que a gente recebe aqui na certificadora uma carteira de recebíveis de tombamento, ou seja, o investidor adquiriu uma carteira e a gente inicia o tombamento dessa carteira para a nossa gestão, existe uma resistência muito grande por parte do incorporador, por parte do mutuário, desculpa. Ele não quer falar com a gente, ele quer falar com quem ele fechou a venda, lá no stand de vendas, ele quer falar com a menina que ele liga sempre do financeiro da empresa, que já está acostumada a liberar para ele os encargos, a prorrogar o boleto para o dia X, quando ele viaja, e é muito traumático ele mudar o canal de acesso dele. É claro que 60 dias depois ele já se acostumou e isso já está sendo conduzido por nós de uma forma mais suave. Mas a gente identificou que os projetos que iniciaram conosco desde a venda e quando eles foram cedidos para o mercado, para um fundo de investimento, para qualquer forma de securitização dessa carteira, esse trauma ele não existiu, porque o relacionamento dele não mudou. Ele tinha um relacionamento com a certificadora, continua tendo um relacionamento com a certificadora, na verdade a conta cobrança dele foi que mudou. Ele pagava para a empresa X, agora paga para o fundo Y. Então, a gente vê que até esse relacionamento, essa perda que tem no tombamento, eventuais atrasos, ou até o que a gente chama de risco de fungibilidade desse período, né, onde ele paga o crédito no incorporador ainda, porque às vezes ainda tem boleto emitido, e ele liga lá para pedir segunda via, o incorporador não fala: olha, eu cedi a carteira e você tem que pedir lá na certificadora, porque às vezes a pessoa que está na rotina operacional nem percebeu que aquele crédito foi um crédito cedido. Então a gente orienta sempre a gestão terceirizada para, primeiro, é uma preocupação a menos para o empresário, na nossa visão.
de gestão, né? É uma equipe a menos para formar, uma preocupação a menos de ter que ficar no dia a dia do relacionamento com aquele cliente que tem proximidade. Na hora da cessão da carteira, é um tombamento muito mais suave. Afinal de contas, a gente tem só que esclarecer que a conta de recebimento mudou. E na sequência, todo o acesso, os portais, ele já tem familiaridade com isso, tá? Então, a gente vê que a gestão terceirizada do crédito, a gestão profissional, e tem empresas que têm gestão profissional, tá? Não estou querendo generalizar todas todas as contas a receber das empresas, mas a maioria tem uma gestão mais próxima com o cliente. Voltando aqui, só para a gente... então, assim, vamos dividir aqui essa parte da originação certificada em duas etapas. Então, a gente aqui concluiu a primeira etapa, eu vou só voltar ponta a ponta aqui da nossa apresentação, que a gente passou na parte de integração com o cedente, que é esse relacionamento que a gente inicia com a empresa. Depois veio a parte de cedente e empreendimento, que é toda a parte de diligência, tanto do cedente ou da SPE, como do empreendimento. Depois a gente entra na parte da estruturação do contrato em si, que é entender qual é o melhor instrumento que vai se adequar àquele projeto específico. E aí, com isso, a gente encerra toda a parte de implantado isso dentro do SCI, que é a ferramenta que a gente utiliza para certificar esses ativos, a gente encerra toda a parte de certificação jurídica dessa carteira. Então, depois disso, depois da certificação jurídica, vai desencadear o processo de gestão financeira dessa carteira, que eu vou pedir só para adiantar agora aqui o nosso slide, passar para o segundo slide, que é o acompanhamento, a gestão da carteira e depois a cessão do crédito. Eu vou parar aqui, que é interessante essas perguntas que estão chegando, para a gente poder fomentar a discussão. Vou voltar aqui só uma perguntazinha que chegou para a gente. Qual a recomendação de vocês quanto ao momento de se pagar... Tem que clicar aqui. Aqui? Isso. Qual a recomendação de vocês quanto ao momento de se pagar os custos da alienação fiduciária? Bom, a recomendação da gente é sempre você já embutir isso dentro do custo da sua venda na largada. Esse é o melhor modelo. Muito se pratica ainda o modelo, e daí eu que toco aqui a parte comercial da certificadora, recebo muita ligação de loteador, dizer, eu queria ver uma oportunidade da gente ceder a carteira da gente, minha carteira tem alienação fiduciária e tal. Isso ótimo, tal, manda a sua carteira e me dá um modelo de contrato. Na verdade, existe uma previsão de alienação fiduciária, não existe a alienação fiduciária em si. Então, essa previsão, para ela existir de fato, no momento da entrega, ou depois da entrega, no momento que você convidar o mutuário, o comprador lá do lote, ele vai ter que comparecer, vai ter que estar disposto a pagar o ITBI, os custos de registro do cartório. Isso, na prática, tem sido muito difícil. Eu participei, excepcionalmente, de alguns empreendimentos que a gente tentou converter, e realmente é uma experiência árdua, né? Você convidar, estamos falando de loteamento, normalmente são projetos que têm bastante unidades, aí, 200, 300, 400, e você convidar todo mundo para vir registrar a alienação fiduciária no segundo momento, é difícil, não é fácil. Então, como respondendo a pergunta, o melhor momento é você já colocar isso no custo do seu custo de venda e oferecer isso para o seu mutuário. Obviamente, eu não sei, isso vai depender do tipo do produto, de região para região, como é que vai ser essa aderência. Tem que estar muito alinhado com o comercial também, porque a gente sabe que o ótimo é inimigo do bom, né? E aí a gente tem que ter muita sensibilidade e saber o lugar, o tipo do projeto, para também não inviabilizar a venda do projeto. Tem essa questão da alienação fiduciária, eu vejo como um parêntese para o início da nossa conversa, onde
é uma mudança de cultura. A gente está num mercado que não está mais líquido como era antes, e que a alienação fiduciária ela traz uma segurança para o empresário, e eu acho que também traz uma facilidade no futuro para uma eventual cessão de carteira. Mas traz um operacional um pouco mais puxado e um custo inicial maior. Esse operacional, no distrato, você tem que entender, para seguir na linha da alienação fiduciária, é muito importante entender que essa dinâmica do distrato ela não existe mais. Então, a gente recomenda que seja no início, a gente prefere que seja no início, por todos os motivos que a gente expôs aqui desde o início, né, de transparência, segurança, um contrato bem formalizado, mas esse dinamismo que eventualmente um produto específico precisa, ele não fica adequado, não é aderente a esse tipo de formalização. Ô Rocha, só respondendo aqui também o seu comentário, na verdade, quando eu quis falar em embutir no preço da venda, embutir na largada, não é no preço da venda. Mas vamos lá, se você está num projeto, você vai pedir 15%, 20% de sinal, vamos lá, vamos imaginar que seja 20%, né, de sinal. Então, é como se você fosse receber só 15%. 5% ele vai pagar, normalmente em média é isso aí, 5%, 6%, 5% ele vai pagar de emolumentos, de TBI, e de registro em cartório, mas você não vai perder no seu preço de venda, você vai só antecipar. E eu tenho visto aí, eu tenho participado também de alguns projetos que está sendo feita a F na largada, inclusive popular, fizemos um aqui em Mogi, tem aí 3, 4 meses, um loteamento com ticket, acho que era de 40 e poucos mil reais, não me lembro aqui, não sei se você lembra, todos os créditos na largada foram feitos a alienação fiduciária, então ele ia largar, acho que era com 10 ou era 15, não me lembro aqui, de sinal, tirou 5% da entrada, não perdeu o preço de venda e saiu com os créditos todos já com alienação fiduciária na largada. Então, não é tirar do preço. Já colocar isso como no mecanismo da venda, né? Vai ter uma entrada menor. Né? Então, mas voltando aqui, fique à vontade em fazer algum outro tipo de pergunta, aí, quem quiser ainda sobre esse tema. Eu vou só pular aqui agora um pouco para a gestão de carteira. Como é que a gente orienta e como é que a gente faz aqui a gestão ativa da carteira de recebível? Só temos a opção de financiar os custos da F para o cliente? Sempre. A única coisa que é importante é saber se você vai ter disponibilidade de caixa para antecipar esse recurso para o cliente ou abrir mão do seu sinal, porque ele vai pagar o sinal e esse valor vai ser revertido para pagamento desses custos, e ainda tem toda a comissão de vendas, né? Mas a opção de financiar sempre tem, e a gente tem visto aqui carteiras sendo adquiridas com aquisição também dessas séries de financiamento, onde o investidor topa também entrar no risco, entrar no risco não, porque tem alienação fiduciária no final, né? Todo financiamento está garantido. Então, a gente não tem tido restrição de financiamento, de aquisição de carteira, excluindo esse tipo de série de pagamentos, onde o valor foi destinado para pagamento de custos, tanto de TBI, quanto de registro de escritura e no RG também. Então, mas voltando aqui de novo para o tema gestão de carteira, como é que a gente orienta aqui? Como é que a gente faz esse trabalho de gestão de carteira de recebível? Normalmente é o seguinte, no dia, a gente tem a boletagem, né? A boletagem que a gente faz, ela tanto física, SMS, e-mail e agora também via WhatsApp empresarial. O bom é que recentemente a gente foi contratado por um incorporador lá na Paraíba, que ele vai lançar um loteamento aí de aproximadamente, acho que são 5 mil lotes, não me lembro aqui de cabeça. É um loteamento popular e ele diz que não quer boleto físico. Então, todos os boletos vão ser enviados por meio digital. Ele já tem pesquisa para isso, que as pessoas todas, os potenciais compradores, todos têm o celular, então ele vai receber via SMS, vai receber via e-mail, vai receber via WhatsApp. É uma tendência aí a acabar com o papel, com o boleto físico, né? E a dificuldade de entrega. Então a gente emite o boleto, manda o boleto físico, digital, por essas 3 ferramentas. No dia do vencimento,
a gente manda novamente uma mensagem, hoje é o dia do vencimento da sua parcela. 2, 3 dias depois, após o vencimento, a gente já manda uma outra mensagem dizendo que não identificamos o pagamento da sua parcela, procure a central de atendimento, portal do mutuário. E aí passa a régua de relacionamento, que a gente tem que entender qual é o tipo de carteira, como é que está o ponto de inadimplência dela ou não. Normalmente a gente começa essa régua no 6º dia, somente empreendimentos que estão iniciando, porque a gente entende que é do começo que se educa, isso é igual a casamento, a gente tem que se educar um ao outro logo no começo, né? Então, se a gente começa no 6º dia, o cara não pagou, e ele já começa a receber uma ligação de relacionamento para renegociar, pagar aquela parcela, então ele já sabe o seguinte, poxa, esse aqui não vou atrasar não, porque esse aqui me incomoda, né? Ele vai atrasar outra parcela. Pesquisa mostra aí que a dificuldade, a gente vai dando prioridade a quem está cobrando. Quem não está cobrando, a gente vai deixando para o lado. Então, depois disso aí, a gente cobra esse crédito até 90 dias. Depois de 90 dias, se o crédito tiver alienação fiduciária, a gente pode desencadear a esteira de execução administrativa do contrato, que a gente vai fazer a retomada via leiloeiro, a retomada do bem. Caso o imóvel não tenha alienação fiduciária, vamos ter que fazer a judicialização primeiro tentar ainda via administrativo uma renegociação, e depois tem que entrar judicializar o contrato. Daí a importância da F, né? Porque ela tem essa faculdade de a gente conseguir fazer essa retomada de forma administrativa, né? E assim, voltando nessa esteira inteira, então assim, a gente aqui na certificadora, aí falando um pouco do que a gente faz e de como a gente faz, a gente tem um sistema que é o SCI, que disponibiliza uma ferramenta, uma ferramenta que dispõe toda a parte da parte comercial, elaboração de minutas, toda a estratégia de vendas a gente consegue cadastrar dentro do SCI para que a Secretaria de Vendas, os corretores, a empresa, toda a equipe in-house, eu não sei o modelo, independe também, possa formalizar as vendas por dentro do sistema, dando para a nossa equipe aqui transparência para fazer a auditoria online desses créditos, ou para e passo, a gente vai fazendo conforme as vendas forem sendo realizadas, e a documentação feita upload dentro do SCI. A gente confere sempre a documentação assinada para implantar a venda na cobrança. Então, a gente tem uma preocupação com as parcelas que são recebidas em dinheiro ou em cheque no stand de vendas, para que essa cobrança indevida não seja feita nesse primeiro momento, né? Parcelas que já tenham sido pagas com formas diferentes de pagamento que não seja boleto. A gente aqui já está bem antenado com boleto digital, com registro de boleto online. A gente está desenvolvendo toda uma esteira de pagamentos para que o cliente, pensando nesse mercado mais inadimplente, né, com uma inadimplência alta, em possibilitar que esse cliente pague de múltiplas formas o boleto dele a partir do portal do mutuário. A gente também está olhando para algumas tecnologias novas de registro, blockchain, contrato digital. Então, aqui na certificadora, o nosso papel é sempre estar olhando para o mercado, vendo como melhorar o registro, a publicidade desses contratos, da cobrança, inclusive, e trazer para vocês, para os loteadores, para os incorporadores, soluções que sejam mais seguras, que tragam mais transparência, sempre transparência, e que, por final, o objetivo de todo esse processo é desencadear uma securitização ou fazer ou possibilitar um acesso mais fácil ao mercado de capitais, sendo através de venda de carteira, né? A gente está falando de alienação o tempo inteiro, mas a gente também vê muito projeto aqui que, diante de toda essa segurança, financia a obra. Então, faz um instrumento de dívida com a SPE, com garantia nesse processo 100% seguro
de governança corporativa, né? A gente não tem aqui como garantir que o mutuário vai pagar, a gente não tem como garantir que não vai aparecer algum elemento no projeto que possa gerar algum tipo de questão com a prefeitura, de licença, mas a gente sabe que a gente conseguiu garantir que até aquele momento, tudo que poderia ter sido feito em termos de transparência, governança, análise jurídica do projeto, autorizações, foi feito. E isso, de alguma forma, traz para os investidores que conhecem, que contratam a certificadora, algum tipo de segurança para que eles possam financiar e auxiliá-los nesse momento que é o mais difícil, talvez, do projeto, que é o momento de construção e desenvolvimento. É importante frisar também, pessoal, o seguinte, que a gente passou aí estamos passando ainda, porque a gente está tentando sair, mas a gente vive aqui uma economia e um cenário político difícil, pela maior crise dos últimos tempos. E o que a gente viu aqui é que o mercado ele ficou mais enxuto, ficou mais escasso a nível de crédito, mas ele não parou. Então, quem tinha recebível bom para negociar, negociou carteira, eventualmente teve que pagar um custo mais alto em função do juro que estava muito caro, mas o recebível bom, ele não fica na mesa, como eu comentei no começo do nosso bate-papo, é o melhor recebível que existe no mundo, né? Então, se ele estiver organizado, bem estruturado, pode ser que você não queira ceder ele hoje, mas daqui a 5, 6, 7 anos você queira ceder. Então, é muito importante esse trabalho de governança e transparência na gestão da carteira, né? Tem uma pergunta que fala aqui do seguro, né? É necessário contratação de seguro MIP para securitização? A maioria dos fundos que eu conheço obrigam a contratação, tá? Não é uma obrigação legal, mas os regulamentos exigem sim, pelo menos o MIP, no caso do loteamento, e no caso das incorporações verticais também o DFI. O mais comum é o seguro prestamista, tá? Que é para desemprego, para impontualidade, para qualquer incapacidade financeira. Mas o MIP ele é bem solicitado. Ele não é uma exigência quando é garantia. Agora, quando é true sale ou uma venda de carteira, ainda que tenha coobrigação, o MIP ele é bem requisitado sim. Normalmente a gente deixa na previsão do contrato na largada e na hora da cessão do crédito, a gente contrata o MIP. E voltando para a questão original da nossa conversa, né? Isso é bom, inclusive, para o empresário, porque com qualquer problema com aquele cliente, o contrato está assegurado e você não tem problemas, não tem solicitações de distrato. Isso é uma mudança de cultura que a gente entende necessário para o cliente entender que isso não é um custo a mais, isso, na verdade, é uma segurança a mais, sempre segurança. Na verdade, os projetos, na viabilidade inicial da área, ele já tem que ser pensado com todos esses custos, que englobam não só a gestão da carteira, mas os acessórios para uma cessão dessa carteira, né? Para você depois não achar que está perdendo o VGV e está cedendo o crédito. Tem uma outra pergunta aqui, que é, na multipropriedade, qual o método de correção mais indicado? Bom, eu acho que na multipropriedade o mais indicado é a tabela Price, né? Multipropriedade é um mercado, vamos chamar assim, um mercado jovem ainda, mas a gente já está percebendo que existe uma venda de impulso. Não sei se alguém aqui já participou, pôde participar de uma venda de multipropriedade, mas é uma venda extremamente de impulso, né? Existe uma quebra muito grande desses contratos, a inadimplência é muito alta, a desistência é muito alta, na verdade, né? Então, se a gente ainda falar em uma outra metodologia de amortização, se for saque, termina que a parcela inicial fica mais cara. Se for sacoque gradiente, a parcela inicial fica muito mais barata, daí o cara vai desistir, você vai ter mais um custo de venda. O custo dessas vendas de multipropriedade é um custo muito alto, bem acima do que a gente está acostumado no vertical e no horizontal, né? Então, aqui tem mais... Bom, tem a última slide. Mais alguma pergunta aqui? Não. Concluindo aqui, a parte da gestão do
do crédito, né? Então, hoje a gente está vivendo um cenário que, por exemplo, para compra de recebíveis com alienação fiduciária registrada, tabela price ou tabela saque, eu arriscaria dizer a você que esse fund, a depender também do outro ponto aqui que a gente não falou, do LTV, né? Então, se você tiver um LTV muito alto, o LTV é o saldo financiado para o cliente. Falando aí de um LTV abaixo de 80, aí, eu arriscaria dizer que a gente tem muito fund mesmo para aquisição desses créditos, né? Então, todo dia aqui A gente o mercado. A gente que eu falo é o mercado, que a gente não compra, a gente é meio, né? Mas, assim, todos os dias a gente conversa aqui com as casas que compram esse tipo de carteira, vem aqui bater na porta da gente para saber o que a gente tem de estoque, e realmente tem muito funding para isso. Só que aí ele vai ficando cada vez mais restrito, não tem a F, tem tabela price, mas não tem a F, o universo vai diminuindo, tem, mas o LTV é de 90, aí vai diminuindo, tem, a minha carteira é tabela SACOC, gradiente, aí vai diminuindo, e assim vai. Bom, até um comentário que eu não falei, mas a maioria dos fundos que estão trazendo carteira SACOC a valor presente, estão desconsiderando os juros total e botando um colateral em média de 50%. Né? Então, assim, a penalidade é muito grande para o incorporador que pensa em ceder carteira utilizando esse mecanismo de amortização. Mais uma pergunta aqui. Na elaboração de viabilidade financeira, isso é a composição de custos de utilização. Assim, a gente consegue pensar em todos os custos, passar para vocês. É claro que vai depender do modelo do fundo que vai estar adquirindo. Tem fundo que compra CCI, tem os custos inerentes à emissão de CCI, registro, custodiante. Mas a gente, sim, nós somos capazes de explanar todos esses custos com vocês e passar por eles para que vocês possam fazer uma viabilidade financeira mais assertiva. Bom, pessoal, basicamente aí o nosso bate-papo se resume a tudo isso aí que a gente comentou. A gente está aqui à disposição de vocês, não só agora, mas depois também, para responder algumas perguntas que por e-mail ou pela própria Adit aí, que possa nos repassar. Chegou aqui mais uma. Desconto médio para carteira com price SACOC. Então, o SACOC, o Irapon acabou de falar, né, que a penalidade no over collateral é muito alta, além de desconsiderar todos os juros da carteira para fazer a precificação. Isso quem compra ainda, né, porque tem muito restrito aí o universo de fundo que compra esse tipo de tabela ainda. Já para tabela price, a taxa de juros vai depender do fundo, mas é valor presente pela taxa de negociação de desconto que for negociado com o incorporador. O over collateral também vai depender do fundo, mas ele é bem menor do que o price, e também vai depender se tem alienação fiduciária. Tem muitas variáveis que vão determinar a taxa all-in desse desconto. Mas a gente vê que na price já tem muitas carteiras que são trazidas ao par. Vamos fazer um comparativo. Eu tenho, porque eu não coloquei aqui nesse nosso webinar, mas eu fiz um exercício uma vez, um lote, acho que era de R$70 mil, prazo de financiamento 120 meses. Quando a gente faz tabela price e SACOC, mais ou menos ali pelo 38º mês, os fluxos, os valores financeiros, eles se encontram, tá? E a partir dali, a SAC, enquanto a price vai se mantendo, a SACOC, ela vai subindo. Então, ali é onde começa a inadimplência a aumentar da carteira, né? Então, assim, vamos falar de duas carteiras com um lote de R$70 mil, todas duas com alienação fiduciária registradas, uma com SAC, e uma com SACOC, e a outra com a price. Vamos imaginar aqui que seja um LTV, um saldo financiado de 70%. Eu tenho visto aí algumas sessões, tabela price, em torno de 12% a 13% ao ano, trazendo essa carteira a PV. Já na SACOC,
é em torno de 15 a 16, e quando ele traz a PV, ele desconsidera todo os juros, todo o juros. É como se a carteira não tivesse remuneração, porque aqueles juros o investidor entende que ele não vai receber, que o cara vai chamar lá no 36º mês, 40º mês, para renegociar essa carteira, e ele não vai conseguir receber esse juro, né? Correto. A gente também vê uma certa simpatia, aliás, menos antipatia, quando a tabela é mais curta em relação ao SACOC. Por quê? 60 meses ainda acho alto, mas 48 a gente vê que tem mais aderência. Porque nessa metodologia da SACOC, o financiamento, ele financia o próprio juro no começo para a parcela ser mais atrativa lá na largada. Então, quando ele tem um prazo curto, ele se torna eficiente. Mas aí o que é que acontece? Aí vamos falar como quem financia esse tipo de produto não são os bancos, é o mercado de capitais. A maioria dos fundos em seu regulamento já não permite compra de tabela SACOC, né? Ou seja, o cara vai largar um fundo, para ele poder captar, ele já tem que colocar lá para o investidor só vai comprar tabela Price e tabela SAC. Então já fica de fora mesmo tendo o prazo SACOC, mais mesmo tendo um prazo mais curto. Vamos finalizar, né? Vamos lá. Tem mais. Pessoal, fiquem à vontade aí em colocar mais alguma pergunta. A gente está chegando aqui no nosso tempo e estamos aqui ainda para responder. Dá tempo aí, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Mas de antemão, já quero agradecer a participação de todos. Temos aqui alguns incorporadores, amigos e clientes, também investidores aqui. Temos o Fábio aqui da Mauá, que eu esteja vendo. Vou ver se eu vejo mais alguém aqui conhecido. Bom, aqui são muitos nomes aqui, eu não tô identificando. Mas, bom, queria deixar aí um abraço para todos vocês. Estamos aqui à disposição de todos para bater papo sem nenhum compromisso, bater papo sobre esse tema aí, é o dia a dia da gente aqui. A gente está estreando aqui desse modelo aqui de webinar, onde a gente não vê as pessoas, é uma experiência diferente, né? Então, muito obrigado aí a todos. Eu queria agradecer também, me desculpar pelo nervosismo inicial, por me colocar à disposição, tá aí meu e-mail, no que eu puder ajudar, tirar dúvida, no que eu puder auxiliar, eu estou à disposição. Obrigada aí pela atenção. Grande abraço.